Bom dia, quinta-feira, 30 de abril. Vamos iniciar mais uma aula aqui no 7º ano. Admitir os colegas aqui na turma. Bom dia. Bom dia. Cadê vocês? Não tô vendo ninguém. Ah, agora sim. Bom dia. Vinícius, ó, devidamente paramentado. Vinícius, é você aí atrás? É? Que legal. Tia, você já conheceu o irmão dele? Ainda não. Se você olhar, é igualzinho. É igual? Quase gêmeo? A que irmã dele é Pessoal, menor que ele. Pessoal, olha só, para quem já entrou, vai abrindo o livro aí, o dever de casa que eu passei ontem, né? Vamos corrigir o dever de casa. Página 110, tá? Página 110. Vou compartilhar aqui na tela também. Só esperar o restante dos colegas entrarem. Vou compartilhar aqui, peraí. Pronto, página 110. Vamos corrigir as questões referente a esse texto que a gente leu ontem, essa crônica, né, que falava sobre o jeitinho brasileiro, lembra? Ô, professora, Oi? amanhã é feriado, né? Amanhã é feriado, não tem aula, tá bom, pessoal? Tem mais colegas aqui para entrar. César, Letícia. Ai. Vamos lá, pessoal. Olha só. Lá na página 110, na questão 1, a partir do texto lido, como podemos... essa 1 a gente já corrigiu, né? Que a gente falou que era a maneira do improvisado de conseguir algo. A 2, vamos para a questão 2. A 1 a gente já corrigiu, tá? Bom dia, César. Ele me deu bom dia aqui no bate-papo. Ó, questão 1 corrigimos ontem. Vamos para a questão 2. Deixa eu só colocar a página aqui na tela para vocês. Pedro também está entrando na sala agora. Pode, Mari. Mariana me perguntou um negócio aqui. Pode. No finalzinho da aula, eu te chamo aqui. Vamos lá. Questão 2. Podemos afirmar que o autor é a favor do jeitinho brasileiro? Essa também corrigimos ontem, tá? Relembrando, ele é a favor ou ele é contra? Contra. Ele é contra, tanto que lá no finalzinho, né, ele diz que o jeitinho brasileiro é inimigo da cultura da prevenção. Isso aí, perfeito. Número 3. Como vimos no início... Deixa eu subir aqui. Como vimos no início deste capítulo, a crônica é um texto cujo tema é retirado do cotidiano, normalmente com o objetivo de divertir ou propor uma reflexão a partir de um enfoque crítico. Nessa crônica, qual foi o tema escolhido por Milton Jung e qual foi o seu objetivo ao produzir esse texto? Olha só, quando a gente fala de tema, eu não estou falando de título, tá? Tema é o assunto que ele abordou. Qual foi o assunto e qual foi o objetivo dele ao produzir esse texto? Quem pode responder, por favor? Ninguém. Qual foi o objetivo dele, pessoal? Primeiro, o tema a gente já sabe. Qual que foi o tema? Qual foi o assunto que ele abordou no texto? Sobre o jeitinho brasileiro? Ele abordou esse jeitinho brasileiro, né? Que brasileiro sempre tenta recorrer a esse jeitinho para conseguir algum privilégio, para tentar burlar as regras. Esse foi o assunto, o tema. E qual foi o objetivo dele ao produzir esse texto? Ele produziu para mostrar o quê? Bora, pessoal.
Ele produziu para mostrar o quê? A opinião dele. Fala de novo, saiu cortado. Pode falar. A opinião dele. Ih, tá baixinho? Não ouvi. Tá bem baixinho. Fala de novo. Opinião. Para mostrar a opinião dele. E qual era a opinião dele, pessoal? Ah, a Mariana me respondeu aqui, ó. Para parar com o jeitinho brasileiro. Isso aí, o objetivo dele foi esse. O objetivo dele foi criticar o jeitinho brasileiro, né? Colocar a resposta aqui na tela. Vocês peguem. Pessoal, vocês estão fazendo o dever de casa? Pouca gente está participando, ninguém está falando nada. Vamos participar mais. Ó, o seu tema foi o fato de o brasileiro, segundo ele, recorrer ao jeitinho brasileiro para tentar burlar a lei ou ter privilégios sobre os demais membros da sociedade. Seu objetivo foi criticar esse comportamento. Criticar esse comportamento. Tá? Ele era contra. Podemos ir para a próxima? Tá bom, vou esperar um pouquinho. Agora pode? Vamos lá. Número 4. Somos o país do jeitinho e nos orgulhávamos disso, pois sinalizava a nossa capacidade de improvisar, encarar as situações mais complexas e oferecer soluções práticas. Conforme esse trecho, responda às alternativas. Letra A. Por que o brasileiro se orgulha desse jeitinho brasileiro? Por que em certos momentos o brasileiro se orgulha? A resposta está aí, no próprio enunciado. Sinalizar nossa capacidade de improvisar e encarar. Muito bem. Porque sinaliza a nossa capacidade de improvisar. Só que improvisar, em alguns momentos, é bom. Só que em alguns momentos pode ser negativo, né? Então, por que ele se orgulha? Você vai falar aí só do ponto positivo. Pela capacidade de improvisar em situações complicadas, tá? Ó, tá aí a resposta. Pela capacidade de improvisar em situações complicadas, nas situações complicadas. Tá travando? É a internet que tá um pouquinho instável, tá? Eu comecei a postar ontem as aulas gravadas lá no Google Sala de Aula, tá? Você já tem a senha, já está cadastrado no Google Sala de Aula, pode entrar que já tem a aula de ontem lá, caso você precise ver alguma coisa novamente. E quando eu passar alguma atividade extra, alguma folhinha de exercícios, eu vou disponibilizar lá também. Beleza? Mariana botou aqui para mim, porque é um jeito de resolver as coisas. Sim, tá certo também. Certo, Mari? B. O autor da crônica deixa clara sua ironia quando justifica o orgulho do cidadão sobre o jeitinho para tudo. Baseado nisso, no seu dia a dia, quais são os outros jeitinhos que você observa? Então, aí na letra B, além dos jeitinhos que ele colocou lá no texto, que outro jeitinho que você observa no seu dia a dia? Que alguém, sei lá, próximo a você faça, ou que você já viu, ou que você faz também. E aí, quem pode responder essa? Quem não quiser falar, pode colocar no bate-papo. Barraqueiro? O que tem o barraqueiro? Me explica. No meu dia a dia tem muito barraqueiro no Brasil. Tem muito barraqueiro? Mas fazer barraco é jeitinho brasileiro? Você tem que citar alguma situação. Ó, eu vou citar uma. Sabe quando vocês dão um jeitinho brasileiro?
Quando vocês esquecem de fazer alguma atividade, eu já vi isso acontecer. Esquecem de fazer, por exemplo, o dever de casa, e aí chega na escola falando que esqueceu o livro. Ah, eu vou falar que eu esqueci o livro porque a professora vai achar que eu fiz, eu vou jurar que eu fiz, mas eu vou falar que eu esqueci o livro. É um jeitinho brasileiro de tentar burlar a regra, de não levar anotação, né? Que outro jeitinho tem no seu dia a dia? Professora, aqui em Ah, casa, a gente tem uma extensão. A gente arrasta a aham. extensão pela extensão, professora, de tomada. Sei. A gente arrasta ela pela casa inteira, só para não ter que ficar andando perto das tomadas. Outro jeitinho brasileiro. Eu faço isso também. Tô numa extensão aqui que você nem imagina, tá? Então tem vários outros jeitinhos, tá? Sim. Estamos aqui. É Nicole que falou, não foi? Sim. Nicole falou um jeitinho, eu falei outro. Oi? Não consegui escutar, estava baixinho. Na letra C, pesquise em dicionários o que é malandragem e, em seguida, relacione o seu significado ao tema da crônica. Então, vamos lá. O que é malandragem e o que o significado dela tem em comum com o tema da crônica? O que é malandragem? Quando você fala assim, ih, fulano tá de malandragem. Eu esqueci de citar um jeitinho brasileiro muito recente. Posso falar? Aqui no Google Sala de Aula, tem gente que tá falando que tá fazendo o dever de casa e não tá fazendo. Olha o jeitinho brasileiro aí. Agora, letra C. Vamos lá, pessoal. O que é malandragem? Alguém sabe? Pode responder? O que é malandragem? Enganar, Pedro botou. Isso aí, enganar. E o que isso tem a ver com o tema da crônica? O que a malandragem tem a ver com o tema da crônica? Vinícius falou, é uma coisa que eu faço. Malandragem não é só enganar, mas é você enganar de um jeito assim, com um jeitinho brasileiro, de uma forma mais leve, vamos dizer assim. É você achar que você pode burlar todo mundo, burlar todas as regras, né? E isso tem tudo a ver com o tema da crônica, porque o tema da crônica fala sobre isso. O jeitinho brasileiro e a malandragem são praticamente a mesma coisa, tá? Porque é uma maneira, né, habilidosa de você contornar alguma situação, tá? Então, aqui na letra C, estão vendo aí, né? Resposta pessoal. Cada um vai colocar o que pesquisou aí no dicionário. Mas, em resumo, é isso. Malandragem é uma maneira habilidosa de burlar as regras e tem a ver com a crônica, pois fala do jeitinho brasileiro. A Mariana até colocou aqui, malandragem, quando a pessoa mente, mas que não faz mal para ninguém. Malandragem, isso aí. Vamos para a questão 5 agora. A corrupção é uma ação exclusiva dos políticos? Sim ou não? Sim. Não. Só os políticos são corruptos? Não existe mais ninguém corrupto? Não. Político? Não. Não. Justifique sua resposta a partir do texto. Lá no texto ele falou sobre corrupção, né? Que a corrupção... quem achou isso no texto? Que ele falou sobre corrupção. Como que a gente justifica isso daí? Não é uma ação exclusiva dos corruptos. Nós podemos ser corruptos no nosso dia a dia. Lógico que em outra proporção. Quando que você é corrupto? Você pode ser corrupto? Quando você tenta burlar alguma lei, quando você usa um jeitinho brasileiro, por exemplo, quando você falta uma prova, vamos supor, vou sempre relacionar com alguma coisa do nosso dia a dia, porque é mais fácil. Quando tem uma prova e aí você
quer ganhar mais um tempinho para estudar e você falta a prova. Ah, não, professora, eu fiquei doente, faltei porque eu estava doente. Isso é uma forma de corrupção, porque você faltar a prova é só em casos que realmente você ficou doente, não faltar por faltar, né? Também é um caso de corrupção. Outra coisa, você vai comprar alguma coisa e aí a pessoa te dá o troco errado. Você avisa ou você leva, fica quietinho e leva o troco errado a mais para casa? Avisa. Avisa. Se você avisa, você não está sendo corrupto, você está sendo honesto. Agora, se você não avisa, você está sendo corrupto, né? O correto é avisar. Até porque se você não avisa, aquela pessoa que te deu o troco errado, é ela que vai pagar. No final do dia vai faltar dinheiro no caixa dela e é ela que vai pagar, né? Então, assim... Oi, pode falar. Quem vai na padaria quase todo dia igual eu, sabe disso, já aconteceu muito. Acontece muito, né? Às vezes a mulher dá até... Às vezes ela... tipo, eu fui comprar, meu filho foi comprar refrigerante, a mulher nem prestou atenção e cobrou o refrigerante dele R$ 9. Pois é, tá vendo? Então, assim, pessoal, aí na questão 5, ó, a resposta é não. A corrupção não está atrelada apenas a políticos, tá? Ela está atrelada ao dia a dia da população. Quando, por exemplo, você tenta furar uma fila, você se aproveita, entendeu? Está atrelada no nosso dia a dia, às vezes sem a gente perceber e sem a gente achar que está sendo corrupto, tá? Ai, não, vou entrar na fila, ó, vou entrar na fila lá na frente que ninguém vai ver. Você está sendo corrupto. Só que para você é uma coisa tão natural que às vezes não parece, tá? Júlia colocou até aqui, meu Deus, isso é muito brasileiro. Isso aí, perfeito. Vamos lá para a página 111 agora. 6. No dia a dia, quando alguém burla regras ou até leis para obter alguma vantagem, isso também é corrupção? Acabamos de falar sobre isso. Isso também é corrupção? Descreva situações que exemplifiquem essa afirmativa. E aí? No dia a dia, quando alguém burla regras ou até leis para obter alguma vantagem, isso também é corrupção? Sim, César colocou sim. Sim, porque você também pode. Pode falar, pode responder. Sim, Sim, porque se você for na padaria, você vai. Se ela te der o troco errado, você vai levar embora, né? exatamente. Basicamente roubo. Aí a gente coloquem aí na resposta, tá? O exemplo. O Pedro falou o exemplo da padaria. Você pode colocar um outro exemplo, tá? Alguém tem algum outro exemplo que queira falar? Pode falar, pessoal. Algum outro exemplo, alguma coisa que você vê que é do jeitinho brasileiro. Quando a pessoa fura fila. Isso aí, Mariana, pode botar esse. Quando a pessoa fura fila. Muito bem. Cada um vai colocar o seu exemplo, tá? Resposta pessoal. Número 7. Alguém quer falar? Não, deixa que eu errar. Então, vamos continuar. Precisamos implantar a cultura da prevenção. E as escolas serão importantes nessa iniciativa. Não defendo a criação de uma matéria específica para o assunto. A grade escolar já está completamente ocupada. Podemos, porém, discutir o assunto com os alunos de forma interdisciplinar, em palestras, atividades extracurriculares e campanhas internas. Proponha, juntamente com seu professor e seus colegas de turma, campanhas que podem ser desenvolvidas tanto na sala de aula quanto na escola para acabar com o jeitinho brasileiro. Que tipo de campanha vocês acham que a gente pode promover? E tem pelo menos uma ideia aí de alguma campanha que a gente pode promover para acabar com o jeitinho brasileiro. Alguma coisa, algum trabalho, ou até mesmo na sala de aula, para apresentar, ou alguma mudança de comportamento. O que vocês acham que a gente pode fazer?
Deem ideias. Ninguém? Todo mundo com sono hoje? Não ter, ó, a Mariana colocou aqui, a campanha de não ter preguiça. Como que seria essa campanha? O que a gente pode... Por que vocês estão rindo? É difícil, né? É difícil, né? Mas é um comportamento que a gente tem que ter, acabar com o jeitinho brasileiro. Ó, sabe como que a gente pode fazer também? Pode fazer uma campanha sobre o lixo, por exemplo. Por que sobre o lixo, professora? Ora, a gente vê que na primeira aula a sala está limpinha. Na última aula, a sala está imunda e quando a gente pergunta quem foi, o que todo mundo responde? Não fui eu. Olha o jeitinho brasileiro aí. Não fui eu. E aí a pessoa que jogou usa o jeitinho brasileiro para se esconder, né, por trás das outras pessoas. Ó, Vinícius deu uma ideia aqui também, ó, contra o bullying. Também podemos fazer campanha. Aliás, a gente sempre fala muito sobre bullying na escola. Isso aí. Então, pessoal, aí na número 7, você vai colocar a sua ideia, a sua sugestão, tá bom? Número 8. Jeitinho é uma expressão tipicamente brasileira. É um modo de agir usado para driblar normas e convenções sociais. Pensando nisso, marque a alternativa que não apresenta esse jeitinho. Vou ler todas as opções, tá? Letra A, ceder um lugar no ônibus. B, furar a fila do cinema. C, comprar produtos falsificados. D, copiar as respostas do colega na prova. Ceder um lugar no ônibus. Muito bem. A única opção aí que não é jeitinho brasileiro, letra A, ceder lugar no ônibus. Muito bem. Quando vocês colam na prova, também você está usando o jeitinho brasileiro, porque você está burlando a regra, né? Não pode colar. Se você está colando, você está burlando a regra, né? Número 9. Normalmente, as crônicas são estruturadas em introdução, desenvolvimento e conclusão. Geralmente é assim, né? Vai seguindo essa estrutura. Olha lá, introdução, apresentação do fato, que servirá de tema. O desenvolvimento é a abordagem do fato, apresentando a visão do cronista, que é a pessoa que escreve, né, o texto. E a conclusão é quando ele vai fechar as ideias dele, dando alguma sugestão para alguma coisa, né? Enfim. Letra A. Considerando o sentido da palavra conclusão, explique com suas palavras o que é essa etapa do texto. Expliquem para mim o que é essa etapa do texto. Finalização? Oi? Finalização Finalização de quê? do conteúdo. Finalização do conteúdo, do tema que ele estava discutindo. É, então, o encerramento, né? Perfeito. É o encerramento. Letra B. Escreva de forma resumida o argumento que Milton Jung é o autor da crônica que a gente leu, ele utilizou para concluir a sua crônica. Qual o argumento que ele utilizou para concluir a sua crônica? Procure lá no final do texto, né? Que se é conclusão, está lá no final do texto. Que a prevenção é o inimigo do jeitinho brasileiro? Oi? Que a prevenção... esqueci o nome da palavra. Lembrei. Prevenção, pode falar. A cultura da prevenção, o quê? É o inimigo do jeitinho brasileiro. Isso. Muito bem. Ele resumiu lá no final, quando ele falou que o jeitinho brasileiro, né, é inimigo da cultura da prevenção. Ou seja, a pessoa que se previne, né, que está preparada, ela não precisa usar o jeitinho brasileiro na hora que a situação aperta, né? Muito bem. Deixa eu colocar as respostas aqui, ó. Quem quiser, pode pegar as respostas aí no livro, na tela, beleza? Lá na página 112, virando a página aí, as crônicas podem apresentar simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo,
trechos narrativos, descritivos e trechos argumentativos. Mas um desses tipos textuais deve prevalecer, né? Ele pode misturar os três, mas sempre um vai prevalecer, vai predominar mais. Na crônica de Milton Jung, que tipo textual predominou, pessoal? Narrativo, descritivo ou argumentativo? Argumentativo. Muito bem, Pedro. Argumentativo. Então, coloquem aí na letra A, argumentativo. E na letra B, está perguntando o que caracteriza esse tipo textual. Por que a crônica dele é um texto argumentativo? O que caracterizou ali para ser argumentativo? O próprio nome já diz, é quando traz o quê? O que caracteriza esse tipo textual? Argumentativo. Ó, o César colocou quando traz argumentos, quando defende um ponto de vista, certo? Beleza, muito bem. Vinícius botou argumento também, isso aí. Então, ó, predomina o tipo textual argumento, a defesa de um ponto de vista. Número 11. Nas crônicas é comum o autor escrever em tom de conversa descontraída, para conquistar a simpatia do leitor e prender sua atenção. Para criar esse tom de conversa e se aproximar do leitor, Milton Jung utiliza um recurso que fica bastante claro na flexão de vários verbos. Que recurso é esse que ele usa? Alguém sabe? Não sei. Ixi, não escutei. Pode repetir? Alguém falou alguma coisa. Ó, vou repetir a pergunta. Que recurso ele utiliza que fica bastante claro na flexão dos verbos? Olha só, pessoal, vamos pensar o seguinte. Se a crônica tem o objetivo de se aproximar do leitor, né? Se ele quer conquistar a simpatia do leitor, do público-alvo, então ele tem que incluir o leitor no texto dele. Então, que recurso fica bastante claro na flexão dos verbos? Quando ele emprega os verbos na primeira pessoa do plural. Nós, ó, nós podemos, né? Toda vez que ele inclui o leitor na situação, no texto, tá? Esse é o recurso que ele usa, tá? Ele emprega vários verbos na primeira pessoa do plural, que significa que ele, o leitor e os brasileiros, né? Todo mundo que tá lendo, né? São cúmplices. Esse é o recurso. E finalizando aí a correção, leia a tira abaixo. Ó, aí na tirinha tá assim, prova de redação, tema corrupção. Gostei desse tema, hein? A gente pode colocar num simulado esse ano, quem sabe. Corrupção. E aí tá perguntando, que relação podemos fazer entre essa tirinha e o texto O Jeitinho Brasileiro é Inimigo da Prevenção? Reparem que lá na tirinha, ó, um dos colegas não tem a mínima ideia do que ele vai escrever. E no último quadrinho, tá mostrando ele olhando para a prova do colega, né? Copiando. Então, que relação podemos fazer entre essa tirinha e o texto? Essa tirinha tem alguma coisa a ver com o texto que a gente leu, a crônica? Sim. Sim, o que tem a ver? Porque ele deu muito dele de fazer a prova. Isso aí, muito bem. Aqui, ó, ele está usando o jeitinho brasileiro, né? Ó, a tira mostra, por meio da atitude de Preá, que ele não entende o sentido da palavra corrupção, que pode acontecer nas situações mais banais do dia a dia. É o que eu estava falando, pode acontecer, a gente pode ter atos, né, que a gente nem perceba que é uma corrupção, tá? Por esse motivo, ele decide colar da prova do colega para conseguir uma nota melhor. Ou seja, ele dá um jeitinho para obter uma vantagem, né? Para tentar tirar uma nota melhor e por aí vai. Beleza? Pessoal, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje, tá? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não. Não? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, vou fechar aqui a tela
Lembrando que amanhã é feriado, não tem aula, tá bom, pessoal?